porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Amém? Aprendendo com a sua Bíblia, começa agora. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque você vai aprender com a sua Bíblia, com as Escrituras Sagradas, tá? O homem não tem nada para te ensinar. O homem só conta mentira. Vai lá em Romanos 3:10, né? Vai lá em Timóteo, né? Da boca do homem só sai besteira. Resumo. Aprendendo com a sua Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Tá? Pega a sua Bíblia. Mateus 24, versículo 23. Portanto, se alguém disser para vocês, veja, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acredite. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres. O que eles vão fazer? Milagres e maravilhas. Vai saciar sua carne, meu irmão. Milagres e maravilhas. Para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Dá uma olhada no que Jesus está falando para você. Está lendo sua Bíblia? Eu estou dizendo tudo isso, versículo 25. Olha o que ele fala, ó. Preste atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Louvado seja Deus. Então, o que o falso profeta vai fazer? Falso profeta, o anticristo, é tudo esses demônios de púlpito, tá? Que falam em nome de Jesus e não tem nada a ver com a Bíblia. Tudo que vai contra a palavra é vindo de demônios, tá? São servidores de Satanás, né? Aqueles homens físicos, né? Templos físicos, é tudo cadeia demoníaca, certo? A única pessoa que vai te levar a Jesus, a te levar a Deus, é Jesus. Quem vai te levar a Jesus é o Espírito Santo de Deus. E Jesus te leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for o Filho. Então é as Escrituras Sagradas. Então ele deixa aqui, ó. Portanto, se alguém disser, né, que o Messias está aqui ou o Messias está ali, né? Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres. Então, a Bíblia, Jesus Cristo, já deixou as Escrituras Sagradas para você entender, tá? Para você entender que tudo que não tiver na Bíblia é mentira. Teólogos, esses caras que escrevem livros, esse monte de demônios, né? Que em vez de ensinar você a ler Bíblia, eles ensinam você a seguir eles. Isso aí são tudo demônios. Porque se é a Bíblia que vai te levar para o céu, se é a boca de Cristo, a palavra de Deus, que te leva para o céu, e esses homens estão tirando a palavra e se intitulando, né? Eles são, né? Um monstrão, né? São uns monstros, né? Os monstros dos púlpitos. Então você precisa entender e ponhar as pessoas do lado, tá? Ponhar homens, carne, físico do lado e pegar Espírito, Bíblia, palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ele não sacia a carne, cara. O Novo Testamento inteiro vai falar de Cristo. Você só vai achar Cristo no Novo Testamento, né? Lógico, no Velho você não vai achar. Então, e você vai ver o Novo Testamento inteiro, que não tem uma palavra de Cristo que sacia a sua carne, mas nenhuma. Ela é tudo espírito, tá? De quando ele morre, tá? Ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica lá com os discípulos 40 dias, depois ele sobe. Quando o Consolador desce, não é preciso que mais ninguém vos ensine. É por isso que eu estou aqui falando para você, que você vai aprender o que com o homem, cara? Os homens estão fazendo de tudo em nome de Jesus para tirar seu dinheiro e te mandar para o inferno ainda, né? Por quê? Como que você vai acreditar nessas pessoas? Você está trocando a Bíblia, as Escrituras Sagradas por homens. Que vergonha, né? Mas isso é problema seu, né? Não é meu, né? As Escrituras Sagradas querem te levar para o céu, mas
O caminho largo é mais gostosinho, né? Mas Deus, eu tenho a certeza que Deus está falando com uma pessoa aí, né? Através da sua Bíblia, viu? Não é através de mim, não, que minha palavra não tem como Deus falar. Ai, Deus mandou te falar. O cara não tem nem vergonha na cara de falar isso. O cara que lê a Bíblia, é só se abrir lá em Hebreus capítulo 1, antigamente Deus falava pelos homens, hoje não, cara. Hoje não. Hoje ele fala pelo próprio Cristo, rapaz. Escritura sagrada. Amém? Então, fique atento, por quê? Nós estamos vivendo os finais dos tempos, os dias estão cada dia pior, nós estamos passando os dias mal, né? Todo mundo usando o nome de Jesus, né? O diabo não brinca de ser diabo, vai lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, né? O diabo se transforma num anjo de luz para enganar as pessoas. E não é nada demais que os servidores deles, esses demônios de púlpito, se fazem de homens bonzinhos. Apesar que eles nem se fazem mais de bonzinho, né? Só falta o chifre e o rabo, né? Nesses caras aí, né? Porque os caras falam tanta mentira, mas tanta mentira, esses demônios de púlpito aí, né? Que não... Você vai ler a Bíblia, escuta esse camarada falar... Pelo amor de Deus, é feio de ver. Mas Jesus, ele falou aqui, ó. Olha aí, tá com a sua Bíblia aberta aí, né? Olha aí, Mateus 24, versículo 25, ó. Presta atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Então Jesus já falou, cara, eu te avisei. Você está indo para o inferno porque você quer. Eu te avisei, você está seguindo homem, você está seguindo templos, você está seguindo coisas físicas, carnais, é problema seu. Você vai para o inferno porque você quer. Porque Jesus é Espírito, Jesus é a palavra, Jesus é a Bíblia. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 20. Você não vai ter desculpa nenhuma na hora que você chegar diante de Deus. Tá? Você não vai chegar lá. Jesus é o justo juiz, ele está lá para julgar, ele não está lá para conversar, trocar ideia, não. Ele está lá para falar aqui, ó, você vai para cá ou você vai para lá. Ele vai separar os bodes da cabra, ele vai separar o joio do trigo. Ele não vai lá conversar com ninguém, não, meu irmão. Ele vai lá julgar, ele é um justo juiz, então o julgamento dele é justo. Amém? Louvado seja Deus. No mesmo capítulo 24, nós vamos aqui dar um pulinho no versículo 36 em diante, que nós vamos ler hoje. Continuar lendo, né? Continuar lendo. Ô Ursão, bom dia, meu irmão. Muito boa tarde para você também, meu querido. Louvado seja Deus pela sua vida. Então vamos lá. Versículo 36. E Jesus continuou. Jesus não parou. Ó. Lembra que no 25 ele falou, ó, presta atenção que eu já lhe falei tudo o que ia acontecer antes que aconteça. Então tá tudo na Bíblia o que você tá vendo aí. Tá? Esses demônios de púlpito, esses caras usando o nome de Jesus, tá tudo na Bíblia. Tá? Eles fazendo livro para você parar de ler Bíblia, parar de ser liberto pela palavra, ler o livro deles, né? Continuar preso na cadeia deles, satânica, né? Então Jesus ele falou, ó, presta atenção, eu já estou dizendo tudo isso antes que aconteça. Então ele já falou, se você está indo para o caminho errado é porque você quer. Hebreus 8:10, tá? E 11. Ele vai dizer assim, eu já coloquei na sua mente e no seu coração tudo o que é certo e o que é errado. Não é preciso que ninguém te ensine. Vai lá ler. Amém? Então, tá? Você vai para o lado que você quiser. E Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele sempre vai falar isso aqui. Ninguém sabe o dia e nem a hora, meu irmão. Boa tarde, Bruna. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer o quê? A vinda do Filho do Homem. Tá? A vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu não gosto de ficar contando, mas hoje Jesus voltou para o meu cunhado. Para onde ele foi, eu não sei. Né? Tomara a Deus que ele se arrependeu dos seus pecados e subiu para o céu. O meu Miguelzinho eu tenho certeza que está no céu, que ele não... né? Ele nem experimentou o pecado, era um anjo de Deus, né? E eu tô aqui na luta para tentar alcançar esse céu, para mim chegar lá perto deles também, né? Vou pro céu? Cara,
Vou nada. Vou nada. Eu tenho que mudar muito ainda para ir para o céu. Mas o Espírito Santo de Deus vem me ajudando. E eu venho vendo mudança. E eu tenho certeza que o que ele começou, ele vai terminar. Mas nós precisamos se esforçar. Então, ó, Jesus está dizendo aqui, ó, não se sabe o dia nem a hora. Olha quantas pessoas que não acordaram essa manhã. Eu não vou me cansar de falar isso aqui, meu irmão. Ei! O povo tá tudo cego, cara. Eu perdi meu filhinho aqui com 5 anos e 9 meses. Ele tinha uma vida inteira, foi. Quantas mães não perdeu suas crianças nesse dia de hoje? Meu cunhado vai ser enterrado, acho que à tarde aí. Entendeu? Falando assim. Vocês precisam entender isso aí, cara. Jesus está voltando desde sempre, cara. Jesus volta. E as pessoas estão esperando sinais. Que sinais? Eu não estou entendendo, cara. Jesus, ele fala assim, ó. Esteja pronto para morrer agora. Hã? E siga-me, você quer me seguir? Você está pronto para morrer agora aí? Ai não, em nome de Jesus eu vou viver muito. Viu, esse Jesus que você está falando aí é o capiroto. Porque o da Bíblia ele fala, viu, você está pronto para morrer agora? Então você vem. Se você não está, tchau, obrigado. Ele é radical, cara. Ele está voltando para pessoas. Ontem eu puxei, rapaz. Eu não lembro quando cada 13 segundos Jesus volta para uma pessoa só no Brasil. Pergunta no seu YouTube aí quantas pessoas faleceram no dia de hoje até agora. Cara, é cada 10, 15 segundos vai um. E as pessoas não estão entendendo que Jesus está voltando para essas pessoas. As pessoas estão achando que vai voltar para todo mundo. É pá, ele vai. Ele vai. Mas, por enquanto, ele vem voltando para milhões de pessoas, cara, que não acordaram, que até agora na hora do almoço não voltaram para sua casa. Ei, você tá achando que não vai acontecer assim com você também? Tá bom, fica aí dormindo então. Fica aí dormindo, tá? A Bíblia fala que nós temos que estar pronto, cara. Orando e vigiando a todo momento. A todo momento. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Viu? Se você tem uma esperança de ir para o céu, começa a mudar sua vida agora, cara, que ele pode voltar para você daqui 10 minutos. E se você mudar a sua vida agora sendo sincero, que nem aquele ladrão da cruz, ele vai te levar, cara, para o céu. Mas nós precisamos nos arrepender, de verdade. Parar de ter raiva das pessoas. Jesus fala para nós amar nossos inimigos. E a gente ainda continua com essa pirracinha aí. Está na hora de nós mudar, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus está voltando, rapaz. Jesus pode voltar para você agora aí, ó. Até a noite. Você não pode amanhecer amanhã como milhões de pessoas não amanheceu. Eu não vejo a hora que ele volta para mim. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar a hora que ele quer, né? Não é a hora que eu quero, né? Vamos lá. Jesus continuou dizendo, ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Somente o Pai, cara, sabe? Tantas pessoas boas de saúde aí, ó, tudo belezinha, foram embora, hoje. Você está achando que você é diferente de alguém? Jesus não faz exceção de pessoa, meu irmão. Se apega com a Bíblia, é para isso que eu estou aqui, para fazer esse apelo, em nome de Jesus, se apega com a Bíblia, faça uma intimidade com Jesus, cara. Se afasta dessa cambada demoníaca aí que fala em nome de Jesus. Se apega nas escrituras sagradas que é o próprio Jesus, cara. Versículo 37. A vinda do filho... Ó, presta atenção, ó. Ó, aqui que nós lemos no versículo 25. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Pô, cara, ele deixou a Bíblia escrita, não tem como você errar, cara. Você erra porque você quer. Ó, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Ele vem dar um exemplo. Dá uma olhada nisso, cara.
Dá uma olhada nisso. Pois antes do dilúvio, todo o povo comia, bebia, homens e mulheres casava, se descasava, festejava, até um dia em que Noé entrou na barca. Quanto que foram salvos? Só 8. O que Jesus está falando aqui? Vai ser igualzinho nos dias de Noé. Então vai todo mundo para o inferno? Você vai ver a hora que você estiver lá. Vai ver a hora que você estiver lá, se você escolher ir para o inferno. Tá? Porque eu escolho ir para o céu. Mas para mim ir para o céu, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus. Eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que mudar de dentro para fora. Não é de fora, não. Para dentro, é de dentro para fora. Por fora boa viola, por dentro pão bolorento. É o que Jesus vai falar lá em Mateus 23. Vocês pintam o túmulo tão bonito por fora, né? Bibrona debaixo do braço, gravata, mas por dentro só tem podridão. Porque se você for ver como esses homens andavam aqui, então nós temos que andar igual Então a palavra está mentindo. Você quer receber o que Jesus recebeu, você vai ter que andar que nele andou. Vai passar o que ele passou. O que ele falou para o moço rico lá? Você quer a vida eterna? Eu quero. Cumpre os mandamentos de Deus. Mas eu já cumpro tudo desde mocinho. Então vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem. Não, isso não. Então vai para o inferno. Escolha é sua, meu irmão. Pois antes do dilúvio, a turma comia, bebia, casava, se descavava, festejava, fazia o que queria. Porém, eles não sabiam o que estava acontecendo. Por que eles não sabiam o que está acontecendo? Tudo preocupado com as coisas do mundo, cara. Até que veio o dilúvio e levou todos. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir e vai levar todos, porque as pessoas estão aí em nome de Jesus. Deus te abençoe, aleluia, amém. Mas não tem mudança de vida, cara. Não tem mudança de vida. Vai para o inferno porque quer. Você sabe se você está mudando de vida ou não. Jesus ele fala assim, examine a si mesmo, meu irmão. É só você examinar a si mesmo. Quanto tempo você falou do mundo? Quanto tempo você fez as coisas para o mundo? Quanto tempo você pensou no mundo? E quanto tempo você fez para a Bíblia? Que é o próprio Deus. Examine a si mesmo. Você vai ver o Deus que você está adorando. Você vai saber para onde que você vai. Você vai para o céu ou para o inferno. Ele deu esse resumo aí. Eu vejo tão simples na minha vida. Se ele voltar agora, infelizmente eu vou para o inferno, porque eu servi mais o mundo do que ele. Mas eu tenho esperança, eu estou vivo, eu posso mudar isso ainda. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai fazer isso na minha vida, vai fazer isso na sua vida. Mas para isso você tem que querer, para isso você tem que se esforçar, meu irmão. Para com essa papagaiada que você vê no Face o dia inteiro aí, pela fé você vai para o céu. Esses caras são tão ignorantes, são servidores do diabo. A fé sem obra é morta. Apocalipse 12:17. O diabo está furioso, ele está atrás das pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, cara. Eles estão aí, não precisa cumprir mandamento não, só de você ter fé. Cara, não lê Bíblia. Não lê Bíblia. E o duro que ensina as pessoas a ir para o inferno também, e as pessoas gostam da porta larga, vai tudo junto. Meu irmão, a porta é estreita, cara. A porta é estreita. Vai lá ler Apocalipse 12, versículo 17. O diabo está furioso, ele está atrás das pessoas que cumprem os mandamentos de Deus. Quem cumpre os mandamentos de Deus obedece ao Pai. Quem tem fé obedece ao Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! E assim também será a vinda do homem.
aqui nessa terra. Deus é maravilhoso. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na sua vida na hora em que vocês estiverem menos esperando. É isso que a sua Bíblia está falando? Ou é só a minha? Hã? Vai lá no 42. Fique vigiando, pois vocês não sabem o dia que ele vai chegar. Aleluia! Lembre disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Pô, cara, sua Bíblia está falando isso para você, a sua Bíblia. Você não tem que acreditar em mim, tem que acreditar na sua Bíblia. Versículo 44. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando, cara. É o que aconteceu hoje. Milhares de pessoas morreram. Jesus chegou sem estar esperando, porque as turmas não estão nem aí. Pela fé eu vou para o céu, fazendo tudo o que quer, cara. Vai a hora que chega lá. Mateus 7. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome viu. Vai pro fogo do inferno, não vai ter muita conversa. Nem conversa vai ter. Ele está ali para jogar, para te julgar. Ele não está ali para conversar. Conversar com ele vai ser só aqueles que entraram na porta estreita, cara. Eu falo assim porque eu tenho dó das pessoas, cara. Eu tenho dó das pessoas porque elas estão tudo indo para o inferno porque quer. Estão tudo acreditando num Jesus que sacia a carne. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ele não está em templos físicos. Ele não está em carnes, em coisas carnais, não. Ele está em mente e coração. Jesus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Jesus quer te levar para o céu. Dá essa chance para você, cara. Dá essa chance para você, cara. Você tem chance de ir para o céu ainda. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Uma boa tarde a todos.